Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando a Conexão Legislativa de hoje. O nosso tema por aqui hoje é mobilidade urbana. Como essa questão vem se comportando também nesse momento de pandemia. Meu convidado de hoje é o Sérgio Aveleda, consultor em mobilidade urbana. Sérgio, bem-vindo novamente aqui ao Conexão Legislativa. Prazer tê-lo aqui de novo. Olá, Júlio. O prazer é todo meu. Olá a todos e todas espectadores e espectadoras. O prazer é todo meu de estar aqui na Assembleia Legislativa, nessa televisão tão importante que leva para todos os paulistas assuntos tão relevantes. Uma alegria estar aqui de volta. Pois é, eu quero abrir esse nosso papo até usando um trecho de um artigo seu recente, que eu lia, né, para a gente poder conversar aqui. Você escreveu assim, né? Sempre digo que uma cidade com problemas de mobilidade é como um doente com febre. A febre não é a doença, é o corpo tentando alarmar sobre a existência de outro mal. E a minha pergunta é, hoje, qual o nosso principal mal de mobilidade urbana, Sérgio? Olha, eu acho que o principal problema que as cidades enfrentam, não só no Brasil, mas eu diria no mundo todo, especialmente no mundo em desenvolvimento, é o financiamento do transporte público. Com essa queda brutal de demanda em razão das medidas de isolamento social, em razão do vírus, nós estamos enfrentando uma crise sem precedentes na saúde financeira do transporte público. Empresas públicas ou empresas privadas tiveram uma redução muito brusca de receitas, que em alguns casos são compensados pelo subsídio público, mas em outros casos elas não têm compensação. Por isso a gente observa todos os dias aqui no Brasil hoje cidades entrando em greve, o sistema de transporte público, porque as empresas não estão pagando salários, ou mesmo algumas cidades como Salvador e Rio de Janeiro sendo obrigadas a intervir nas empresas que perderam condição financeira de executar o serviço. Então, se nada for feito, nós temos um risco de colapso dos sistemas em algumas cidades de transporte público. E quando você fala em colapso, já até quem ouve a gente já fica ansioso, né? Porque falamos muito do colapso de saúde, né? Principalmente em leitos de UTI e afins, e também ver colapsar o transporte e o transporte público que leva e traz a maior parte das pessoas na cidade, significa você parar uma cidade. Significa parar ou impedir, excluir uma grande quantidade de pessoas das oportunidades de trabalho, lazer, serviços públicos. O transporte público é um serviço de natureza essencial que, como a própria Constituição determina, ele não poderia nunca parar. Mas se nós levarmos as empresas à falência porque elas não têm receitas suficientes para pagar a sua operação, nós vamos parar. Evidentemente que vai aparecer alguma coisa no lugar, Júlio, e pode ser algo muito ruim, que é o transporte informal, que são as vans, as combis, ou até, num cenário ainda pior, as mototáxis. Desorganizados, sem cumprir estándares, sem seguir diretrizes, e muitas vezes até controlados por grupos marginais à lei na sociedade. Então, é preciso que o poder público fique muito atento para atuar numa coordenação de esforços entre União Federal, estados e municípios, para a gente não perder a capacidade operacional do transporte público. E usar esse momento de crise, Júlia, quando eu estou dizendo para proteger, não é só mandar dinheiro para os empresários de ônibus, mas fundamentalmente redesenhar os modelos de financiamento, para que a gente tenha modelos mais complexos, mas que gerem outras fontes de receitas. Júlio, o transporte público gera uma série de benefícios, não só para quem usa. Veja só, durante esse período de pandemia, pode ser que alguém que esteja nos assistindo tenha carro e não use transporte público. Mas essa pessoa vai no supermercado e consegue comprar os produtos porque o funcionário do supermercado chegou ali de transporte público. A rua dessa pessoa está limpa porque a funcionária da empresa de limpeza chegou de transporte público. E os hospitais estão funcionando porque enfermeiros, médicos, atendentes estão chegando de transporte público. Então, só nesse aspecto, o transporte público ele é essencial para todos de uma cidade, não só para quem usa. Nós precisamos, então, engajar todos para resolver o problema do financiamento do transporte público. E essa questão, pensando aqui, né? Você está falando do financiamento do transporte público, o transporte público podendo excluir, então, pessoas de terem a sua receita no final do mês.
Só que, ao mesmo tempo, a gente fica, naquele momento, colocar mais gente dentro do transporte público. Porque é uma das questões que todo mundo fala. Como que no meio da pandemia se pede para todo mundo ficar em casa e você vê que no trem, no metrô e também nos ônibus, principalmente no horário de pico, você tem uma incidência e uma demanda enorme, né? Você olha e engraçado, entre aspas, o engraçado é que você vê fotos da pandemia em jornal de trem, metrô e ônibus como se fosse antes da pandemia, né? Aquela lotação máxima. Como tentar equalizar isso? Dá para equalizar isso? Olha, Júlio, o serviço de transporte público, ele atende à demanda que o procura. Se no horário de pico muita gente vai para os trens da CPTM ou do metrô, a CPTM e o metrô tem que atender. Não tem como o metrô dizer, eu só vou transportar uma quantidade de pessoas, só gente sentada. Porque aquelas pessoas vão ficar do lado de fora da estação aglomeradas, esperando que elas tenham que ir para casa todos os dias ou ir para o trabalho. Então, a gente vê o poder público atuando para tentar gerenciar a demanda. Decreta feriado, suspende atividades não essenciais. Só que muita gente trabalha nas atividades essenciais e precisa usar o transporte público. Vários artigos internacionais têm mostrado que se você usar o transporte público usando máscaras adequadas, máscaras que funcionem, e eu acho que a gente sente falta de um programa público de distribuição de máscaras, né? Muita gente, às vezes, não tem nem dinheiro para comprar as máscaras que efetivamente funcionam. O poder público deveria pensar num programa de distribuição de boas máscaras, né? Se as pessoas higienizarem as mãos, se as pessoas evitarem conversar e todos estiverem usando uma máscara adequada, o risco de contaminação reduz muito. Não é ali que as autoridades sanitárias estão encontrando as fontes de contaminação. Vários artigos internacionais têm mostrado que se o transporte público estiver higienizado e as pessoas todas usando máscara, a chance de contaminação reduz muito. Claro que seria o ideal a gente reduzir a demanda, mas aí a gente não pode culpar o operador de transporte. Vamos pegar a CPTM. CPTM no horário de pico tem colocado toda a frota disponível. Só que a demanda continua alta, porque as pessoas não estão conseguindo cumprir o isolamento. Às vezes porque tem que trabalhar, porque não tem ajuda, às vezes porque ela trabalha na atividade essencial, ela precisa chegar no trabalho, né? Nós precisamos de supermercado, farmácia, limpeza pública, segurança pública funcionando. Então, é complexo, mas a maneira de reduzir danos aí, de reduzir a chance de contaminação, é todo mundo de máscara, todo mundo higienizando as mãos, evitar falar, para que a gente tenha um transporte mais seguro e que as pessoas não se sintam, não corram um risco elevado de contaminação no transporte público. Aproveitando que você falou em CPTM, e também aproveitando também notícias recentes do que aconteceu na linha 8 e linha 9 da CPTM, que foram a leilão, não é, e tudo mais, é uma via, é um modo de se ajudar o transporte e essa mobilidade urbana, você fazendo então esse tipo de leilão, dando à iniciativa privada que melhore, né, esse sistema, porque muita gente também fica com o pé atrás de quando se coloca empresas privadas para administrar algo que seria do governo. Olha, Júlia, eu acho que não a questão exata não é se o público, quem opera melhor, o público ou o privado. Os dois podem fazer bom serviço e podem fazer ruim serviço. O Metrô de São Paulo é uma empresa pública que presta um bom serviço. A CPTM é uma empresa pública que vem melhorando a qualidade. Eu tive a oportunidade de presidir a CPTM entre 2008 e 2011 e ela vem num crescente, melhorando a qualidade continuamente. Às vezes não tão acelerada essa melhoria, às vezes muito acelerada, depende de investimento público. Aí é que está a chave, Júlia. Hoje, o setor público sofre uma crise fiscal muito grande. E a linha 8 e 9, as demais linhas da CPTM, demandam investimentos constantes para modernizar, para reduzir intervalo, para ter mais confiabilidade, para as estações serem acessíveis. Algumas estações da linha 8, por exemplo, uma pessoa com deficiência física ainda não consegue chegar, porque ainda precisa fazer obras. Então, se o contrato for desenhado, ou seja, o setor privado for chamado a investir, e no caso da linha 8 e 9 o investimento parece ser muito grande em obras e modernização de sistemas e equipamentos, e o contrato tiver uma regulação que permita ao Estado regular a qualidade do serviço, obrigar ao cumprimento das obrigações,
eu não vejo que seja um problema ser operada pelo setor privado, porque ele traz investimentos. O segredo é o bom desenho contratual para que o serviço possa ser controlado de acordo com o interesse público. Então, esse é muito importante. Esse é um serviço público, ele não pode seguir só a lógica lucrativa do setor privado. Ele tem que ter uma regulação bem feita pelo poder público. Se isso for bem feito, a gente pode ter experiências boas. As rodovias, por exemplo. As rodovias privadas são as que oferecem um melhor serviço, a melhor infraestrutura, não é? Porque eles são ágeis e tudo mais. Então, o segredo está na qualidade do contrato. Eu não sou preconceituoso de que o privado não deveria operar. É bem-vindo se investir e se garantir qualidade no serviço. Só para ficar claro aqui, a linha 8 e a linha 9, aproveitar aqui minha colinha também para não falar errado, a linha 9 é a Esmeralda, que leva muita gente do Autódromo, Jurubatuba, vai até Osasco, não é isso, Sérgio? Isso. Para não falar errado, a 8 é a Diamante, que vai ali Itapevi, Jandira, enfim, ultrapassa as linhas aqui da capital, não é? Então, traz as pessoas do entorno também para a cidade para poder trabalhar. Então, justamente essa questão que o Sérgio falava para a gente, né, que o transporte público ele tem que levar as pessoas para o seu trabalho, para garantir o seu pão de cada dia, é importante, e por isso também que pela primeira vez o governo de São Paulo fez essa concessão, não é? E que para os próximos 30 anos, então, temos essa concessão, né, Sérgio? Exatamente. A linha 8, a linha 9, ela já é uma linha muito moderna, ela já tem um padrão de metrô, do ponto de vista de confiabilidade, intervalo de trens. Nós começamos, eu estava na CPTM em 2010, quando compramos os trens, chegaram os primeiros trens modernos, é uma linha que já opera bem. A linha 8 também tem trens novos, também foi na minha gestão que nós fizemos a PPP para a compra de 36 trens para a linha 8, mas elas exigem constante investimento e melhoria de serviço. E a linha 8, como você bem assinalou, conecta toda a zona oeste da região metropolitana, né? Desde Itapevi, passa por Barueri, que é uma potência econômica, Jandira, Carapicuíba, Osasco, faz uma conexão muito importante entre essas cidades. Muita gente de Itapevi não quer vir para São Paulo, mas quer ir para Barueri, trabalhar naquela região mesmo, e conectando até com a estação Júlio Prestes até o centro de São Paulo. Se elas forem modernizadas, ela tem potencial para transportar ainda mais gente nos trilhos, que é um transporte elétrico super sustentável, que garante uma qualidade do meio ambiente. Hoje é o Dia da Terra, né, o Dia da Cúpula do Meio Ambiente, e o transporte ferroviário é uma das soluções mais sustentáveis. E justamente aproveitando essa sua fala, né, de sustentabilidade, a gente está falando de mobilidade urbana, não quer dizer só tirar os carros da rua, né? Porque também muita gente acha que é só tirar carros da rua, mas dar alternativas para que a sua população consiga ir e vir de outros modos, né? E a gente viu durante a pandemia, e continua vendo, muitos países, principalmente da Europa, que foram buscar alternativas das ciclovias, no uso, não é, de bicicletas, dos patinetes, para que as pessoas conseguissem não aglomerar, também tirar um pouco a emissão dos gases poluentes. Claro que lá na Europa é Europa, nossa realidade é outra. Mas o que a gente tem aprendido ou pode aprender com essas práticas da Europa nesse momento de pandemia que podem ficar nesse tão sonhado pós-pandemia, Sérgio? Olha, Júlia, eu acho que a gente pode aprender com a Europa, mas com a gente mesmo, né? Se a gente olhar para a cidade de São Paulo, que nos últimos anos construiu tantas ciclovias, né? Eu estava na CPTM quando a gente construiu a ciclovia do Rio Pinheiros, a primeira ciclovia estruturada da cidade de São Paulo. Ali em Moema começaram as primeiras ciclofaixas naquela época, e hoje a gente tem mais de 500 quilômetros de ciclovia em São Paulo. Se você olhar, há 10 anos atrás, quantas pessoas passavam de bicicleta na Avenida Paulista? Eram muito poucas, eu era uma delas, mas era muito pouco, faltava espaço para o ônibus. Se você ficar ali agora no meio da tarde, olhando para a quantidade de bicicleta na Avenida Paulista, já mostra que a realidade está mudando aqui do nosso lado. Aliás, sim, muitos dos pedidos que as pessoas fazem de comida em casa chega de bicicleta, né? O serviço, a ciclologística está funcionando maravilhosamente bem. Então, acho que a gente aprendeu já muito e está implementando. A bicicleta é uma solução baratíssima, ela é democrática, é muito mais barato que manter um automóvel. Você não precisa pagar a tarifa do transporte público. Como você falou, zero emissões. Quem pedala ganha qualidade de vida e saúde, reduz as chances de ficar doente. Você reduz a insegurança no trânsito. Cada carro que você tirar da rua
é menos probabilidade de acidente no trânsito. E isso é muito importante dizer, Júlia, quando que você vai sair de bicicleta na rua, nossos filhos, a gente vai permitir, quando a gente tiver infraestrutura. Então é muito importante que o poder público invista na ampliação da infraestrutura cicloviária. Quanto mais ciclofaixa, mais ciclovia tiver, mais bicicleta vai ter. Esse é um ciclo positivo. Amsterdã, que é o grande exemplo do mundo de bicicletas, não foi assim. Nos anos 70, Amsterdã era uma cidade para carros, as ruas engarrafadas, lotadas de automóvel. Aos poucos, eles foram diminuindo o espaço para o automóvel e ampliando para o pedestre e para o ciclista, e hoje eles alcançaram, Júlio, 36% das viagens são feitas de bicicleta. Nós podemos chegar lá. Não é uma questão de que é a Europa. É só fomentar o uso, integrar ciclovias com terminais de ônibus e estações de metrô, porque é verdade. Difícil alguém sair de Guaianazes e ir para o centro de São Paulo de bicicleta. Sim. Mas a pessoa pode sair da casa dela de Guaianazes e ir até a estação da CPTM de bicicleta, se lá tiver um bom bicicletário e uma boa ciclovia fazendo essa conexão. E quando ele chegar no destino dele, por exemplo, ali na estação Faria Lima, se tiver um sistema de bicicleta compartilhada bom, ele sobe na bicicleta e vai para o escritório dele de bicicleta também. Então, esse fomento é bom para o planeta, porque reduz a emissão de CO2, é bom para a cidade, porque reduz os gases poluentes que matam nas cidades, é bom para quem anda de bicicleta, que economiza dinheiro e ganha saúde, é bom para quem está de carro, porque é menos um carro disputando espaço com ele, ou seja, é um jogo de ganha-ganha. E há estudos, Júlio, muito recentes, mostrando que o comércio, ou ele ganha movimento com a implantação de ciclovias, ou ele não perde. Um estudo recente, publicado essa semana em cidades americanas, mostra que nas rotas onde foram implantadas ciclovias, ou o comércio ganhou clientes, porque quem passa de bicicleta olha a vitrine, para muito mais fácil para comprar, ou ele não foi afetado negativamente. Isso é muito interessante, Sérgio, porque você falando, a gente não precisa ir longe, né? Lá na Europa, para entender que essas práticas funcionam, estão sendo colocadas no dia a dia, principalmente aqui em São Paulo, em outras cidades também do Brasil. A gente está falando de capitais, né? A gente espera que também as cidades fora de grandes eixos também consigam ter essas práticas, mas aí também é uma mudança cultural também, né? Porque o brasileiro está acostumado a pegar o seu carro, não dá carona para ninguém, vai para onde tem que ir, volta. A gente vê os engarrafamentos gigantescos de São Paulo, quando, né, tínhamos, mas também é uma mudança de cultura, né? Você ter o pedestre que depois é ciclista, que usa o patinete, que sai do seu carro, mas também todo mundo precisa se conversar, né? Porque o motorista tem que continuar respeitando o ciclista tem que saber, né, até quando ele pode ir, ele não pode fazer o zigue-zague na frente do carro, enfim, todo mundo tem a sua responsabilidade, né? Sim, Júlia, essa questão da segurança viária, ela é fundamental. Você veja que a gente está horrorizado, e temos que estar mesmo, porque é horrível os números de mortos de Covid no mundo todo, mas a gente perde, por ano, 1,5 milhão de pessoas no trânsito no mundo todo. Mortes, todas elas evitáveis. Tanto é que hoje no Brasil não se pode mais falar acidente de trânsito. A BNT já mudou a nomenclatura. É sinistro, é tragédia, porque não é um fato casual o acidente. Então, o primeiro passo para a gente aumentar essa responsabilidade no trânsito é a gente desenhar ruas para que ninguém morra nas ruas. O que eu quero dizer, Júlio? Todos nós erramos. Você deve dirigir, eu dirijo. Em algum momento da vida a gente pode se distrair. Um dia a gente vai estar nervoso, um dia a gente vai olhar para o lado, um dia a gente vai cometer um erro. É da vida. Isso está dado porque nós somos humanos. Só que nós não podemos ser condenados à morte, nem condenar ninguém à morte por causa desses erros. Então, o desenho, a limitação da velocidade, um desenho que acomode o trânsito, que diminua a velocidade, ele salva vidas imediatamente. Segundo, todo mundo, como você falou, é responsável por isso. O poder público, os motoristas e tudo mais. E o conceito de proteção. Quando eu estou andando de carro, não interessa eu ter razão. Eu preciso proteger o mais fraco. Então, se eu andar mais devagar e um pedestre distraidamente, cometendo um engano que todos nós cometemos, atravessar, se eu tiver numa velocidade contida, eu consigo parar meu automóvel antes de atropelá-lo. O ciclista tem que cuidar do pedestre. Muitas vezes eu vejo os ciclistas passando na faixa de pedestre ali na Paulista, na ciclovia, como se não tivesse semáforo. É dever também cuidar. Quer dizer, todos nós temos um dever de proteção. Se todo mundo dirigisse, caminhasse,
atento a um dever de proteção e a rua me obrigasse a ter esse dever de proteção com cidades menores, desenhos de via que me obrigassem a ser mais calmo, a gente seria muito eficiente para eliminar as mortes e os feridos no trânsito. E também, aproveitando para ampliar um pouco essa discussão, a gente está falando de mobilidade urbana, até para quem está ouvindo, vendo a gente, entender que a gente está falando de mobilidade urbana não significa só falar de carros, meios de transportes e afins, não é? Mobilidade urbana também tem muito a ver com urbanismo, como as cidades se apresentam. Não é? Você falou, né? De ser mais fácil as vias, né? Que seja uma cidade melhor distribuída. Aí a minha pergunta é: como, por exemplo, pensar na cidade de São Paulo do jeito que é, em transformá-la em mais fluida, né? E aí a gente tem que pensar que o poder executivo, o legislativo, tem que pensar num plano efetivamente de mobilidade urbana, não é só chegar e falar, vamos mudar isso e pronto, acabou, vamos colocar uma ciclovia ali, vamos pintar a ciclovia, tá feito. Não é isso, né, Sérgio? Não. Lembra que você começou com a história do doente, da cidade doente? Lembro. Uma cidade que tem problemas de mobilidade urbana é uma cidade que está doente. Mas a doença não é exatamente falta de metrô, falta de linha de ônibus. A doença é um mau planejamento urbano. Porque nós fomos desenhando São Paulo depois da década de 50, jogando as pessoas para morarem cada vez mais longe, porque os terrenos eram mais baratos. Mas o emprego até hoje é concentrado numa pequena parcela da cidade. Onde está o emprego em São Paulo? Está no centro, está na Paulista, está na Faria Lima, está na Chucre Zaidan, está nesses eixos. Ali é que está. Se você pegar a CPTM de manhã, a quantidade de gente que sai das estações para trabalhar na Berrini mostra onde estão os polos geradores de emprego. Então as pessoas têm que andar muito tempo, por muitas distâncias para alcançar as suas oportunidades de trabalho. A cidade ideal é que esses distritos de trabalho a gente conseguisse espalhá-los pela cidade. Então, se eu moro em Guaianazes, eu não preciso ir até a Avenida Paulista para trabalhar. Eu posso ir até Itaquera, a gente podia fazer de Itaquera, onde ali em torno da estação Corinthians Itaquera já tem um polo de desenvolvimento, fazer, por exemplo, ali o grande polo do telemarketing de São Paulo, que é um grande gerador de emprego, né? Descobrir esses nichos de grandes geradores de emprego e ir alocando-os em diferentes distritos da cidade, para fazer com que as pessoas diminuam o tempo de distância. Por exemplo, exigir que você vai aprovar um prédio residencial, um conjunto de residências lá em Itaquera. Não pode ter só residência. Você tem que reservar um espaço para ter comércio, para ter serviços, para que ali você tenha um fluxo de trabalho do lado dessas residências. Para que as pessoas que vão morar ali não precisem pegar um metrô todo dia. Olha o sintoma da doença, Julie. O sintoma da doença, você vai para o metrô de manhã na estação Corinthians Itaquera, ela está super lotada para vir em direção ao centro. Você vai ter que esperar 2, 3 trens para conseguir embarcar. Agora, se você estiver na estação da Sé para ir para Itaquera de manhã, você vai vazio. Provavelmente você vai num carro de metrô muito vazio, você vai sentado, porque não tem desejo de ir para lá. Se a gente conseguisse mudar o desenho e lá gerar um polo de desenvolvimento, eu ia ter movimento nos dois sentidos, um equilíbrio. E as pessoas iam precisar se deslocar menos, a gente ia precisar menos infraestrutura para esse deslocamento. Então, o segredo está no plano diretor da cidade, a gente tem incentivos claros, direcionamento claro para criar novas centralidades econômicas, onde a gente tem bastante gente morando. E qual, então, é a maior dificuldade do administrador público de grandes cidades de entender que é preciso ter esse plano muito bem definido? É tempo, é verba, é deixar talvez para um segundo momento porque tem outras prioridades? Olha, Júlia, de fato, se você decidir que vai transformar Guaianazes num centro de tecnologia, não é do dia para a noite. Você precisa ter um plano muito complexo para ser dar certo. Você precisa desenvolver infraestrutura de tecnologia de informação, você precisa ter internet de alta velocidade, você precisa ter áreas em que você vai liberar para a construção de infraestrutura para esse tipo de atividade econômica, você precisa qualificar a mão de obra daquela região para essa atividade econômica. Se fosse fácil, claro que todo mundo já teria feito, mas não dá mais para adiar começar a fazer isso. Não dá mais para adiar. É preciso que o poder público concentre esforços, ainda que não seja possível fazer isso numa gestão, 2 gestões de um prefeito, mas é preciso começar
a tirar isso do papel. E aí tem uma série de ferramentas, operações urbanísticas, incentivos fiscais, engajar todos os provedores de infraestrutura, especialmente os de tecnologia, para viabilizar esse tipo de investimento. Se fizer isto funciona. A gente tem alguns exemplos ao redor do mundo que isto funcionou muito bem. Eu acho que Itaquera é um exemplo de como isso é a longo prazo, mas pode funcionar. Há 20 anos atrás, 15, 18 anos atrás, o metrô permitiu a construção do shopping Itaquera, que já é um polo gerador de emprego ali. O McDonald's, não tinha cinema em Itaquera. Né? Então você já reduziu uma demanda de viagens de lazer brutalmente, gerou um monte de emprego. Aí a construção do estádio, ali do lado foi feita uma FATEC. Do lado do estádio já tem uma empresa de telemarketing. Você já começa a ver esse movimento florescer naquela região. Isto, se for mantido os incentivos, se for mantida uma política urbanística direcionada para aquele lugar, você consegue, ao longo do tempo, uma atividade chama outra, que chama outra, que chama outra. Quando você olhar, você vê um novo núcleo gerador de emprego formado ali. Eu acho que este é um exemplo que pode funcionar de inspiração e ele precisa continuar, ele ainda não atingiu a sua maturidade. Eu acho que essa também é a questão, né? Da continuidade, independente do governo que entre, o governo que sai, é preciso, nesse caso, ter a continuidade, porque, como o Sérgio bem disse agora, né, não é de um dia para a noite, a gente vai ver daqui muitos anos se toda essa questão tem funcionado ou não. Infelizmente, o nosso bate-papo tá tão bom que já estamos no fim. Temos aqui o nosso 2 minutinhos finais, Sérgio, mas deixa o convite, porque é sempre muito bom falar com você e sobre mobilidade urbana, porque a gente tira alguns mitos, né? Como já tiramos, que é só de falar de carros, né, Sérgio? É isso mesmo. Júlio, eu que agradeço esse espaço, privilegiadíssimo, você é sempre muito bem preparado, um debate qualificado. E no Dia da Terra, vamos lembrar que o transporte rodoviário é o setor que mais consome energia. Nós precisamos investir muito no transporte sustentável, investir em ônibus que não poluem, investir em metrô, investir em ciclovias e bicicletas. E, pessoal, vamos voltar a andar. A gente não pode achar que a gente só pode andar com roda. A gente tem 2 pernas, vamos caminhar um pouquinho, que faz muito bem para a saúde e para a mobilidade na cidade. Muito bom, Sérgio. Então, já temos o gancho da nossa próxima conversa. Você que está em casa, já sabe, não é? Gostou desse programa? Fácil, vai lá no nosso canal do YouTube, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e a gente se encontra então aqui em outro momento da Rede Alesp. Tchau!